Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu havia falado com a dona Elaine, que nós íamos ministrar 2 lições hoje do livro, para encerrar o livro, mas eu achei pertinente fazer uma por uma, mesmo porque nós vamos ter muito tempo para outras lições do outro livro, que o livro parece que é até o final do ano, lições, parece que são 46 lições no próximo livro, alguma coisa assim. Então, até o final do ano, nós vamos ter lições através de um livro só. Então, nós vamos fazer hoje a lição número 6 e na quarta-feira a gente faz a lição número 7, porque achei um pouco apertado misturar as duas, sabe? Juntar as duas. Então, nós vamos fazer uma lição que é número 6, que é redefinindo a esperança. A esperança. E o versículo que diz respeito é Lucas 15, versículo 3, conforme está no livro, que fala o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí no livro só fala uma parte, que é partiu para uma terra distante, não é? Aqui está falando, na parábola do filho pródigo, do filho mais novo, que conforme nós já vimos, ele pediu para o pai antecipar a sua herança, que ele tinha por direito, porque ele queria conhecer o mundo, viajar e etc, né? E ele fez, e gastou tudo, perdeu tudo, mas graças a Deus que ele recobrou os sentidos, digamos assim, e retornou para a casa do seu pai. E foi muito bem recebido pelo seu pai. Nós já vimos isso nas lições anteriores. Mas hoje nós vamos analisar a parábola, que já está nessa lição, para que nós possamos entender. Nesta parábola, Jesus nos apresenta mais do que um relato da redenção individual, no tocante do filho mais novo, mais do que uma redenção, porque ele havia se perdido e foi achado. Jesus conta a história de toda a raça humana e promete nada menos do que a esperança para o mundo. Está na página 77 esse texto, tá? Então, Jesus conta essa parábola e está falando de nós também. De nós também, tá? De nós enquanto humanos, tá? Que ele conta a história de toda a raça humana e promete nada menos do que esperança para esse mundo. Então, Jesus é a esperança para esse mundo. Jesus é a nossa esperança. Graças a Deus por isso. Aí, saíram da perfeita casa, porque a perfeita casa que fala aqui é a casa do Pai. E na Bíblia fala de várias outras pessoas que também saíram da sua casa. Por exemplo, Adão e Eva foram o primeiro casal. Também saíram da sua casa por causa do pecado. Optaram. Eles tinham uma casa perfeita. Uma casa que era no paraíso e com a visita diária do próprio Deus. Não é? Uma casa perfeita, que é uma casa mais perfeita do que essa, mas, infelizmente, caíram e teve que sair do paraíso para sobreviver a sua vida a partir daí. Então, eles também saíram da sua casa. Por conseguinte, o seu filho Caim também saiu e foi vagar-se pelo mundo através do pecado que ele cometeu, matando o seu próprio irmão. Não é? Caim matou Abel. E a partir desse momento, ele sai pelo mundo, igual o filho pródigo, também saiu pelo mundo. Motivações diferentes, é fato, mas ele também saiu vagando pelo mundo. Jacó, um dos patriarcas, também saiu. Quando ele enganou o seu pai e o seu irmão, ele teve que sair. E foi para a casa do seu tio, Labão, lá do outro lado. E por lá ficou 20 anos, constituiu família, etc, e voltou milionário, rico, para o contexto da sua família. José, por outro lado, também, ele foi tirado da sua casa e levado para o Egito.
José também, e se tornou um dos faraós, uma das pessoas mais prósperas no Egito. José do Egito, tanto é conhecido como José do Egito. Tem até o desenhozinho de filme dele, que as crianças gostam de assistir. Eu já vi. Tá? Então, José também saiu da sua casa, da casa do seu pai, querido e amado pelo seu pai. E os seus próprios irmãos o vendeu para o Egito. E mais tarde, toda a família de José também saiu, porque houve uma fome ali na terra onde eles estavam, e eles foram buscar comida no Egito. E chegando lá, encontrou com José, não é? Depois, a história conta que depois eles foram lá, buscou o pai, aquela coisa toda, e todos foram para o Egito. Então, eles saíram da sua casa original e também foram para a sua casa, para uma casa no Egito. Davi também foi perseguido, saiu da sua casa e foi perseguido por Saul. Por um tempo ele foi perseguido, entrou na caverna, lembra disso? Entrou na caverna, ficou na caverna por um tempo, ficou correndo, digamos assim, do seu perseguidor Saul. Então, amados, toda a nação de Israel também saiu da sua casa. Lembra quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o cativeiro babilônico, através de Nabucodonosor, levou todo aquele povo para a Babilônia. Então, várias pessoas na Bíblia saíram das suas casas, igual o filho pródigo também saiu, motivações diferentes, eu digo, e também saíram das suas próprias casas. A raça humana, entenda bem, é um grupo de exilados tentando voltar para casa. A raça humana, nós, é um grupo de exilados. Todo esse povo que eu falei aqui foram exilados em outros lugares. Nós é uma raça humana, enquanto pessoas, também é um grupo de exilados tentando voltar para casa. Oh, glória, nós vamos voltar para casa. Lá junto com Deus na eternidade. Então é um grupo de exilados voltando para casa. E graças a Deus que nós já fomos encontrados. Encontrados. Hoje amados pelo Pai. Não é que Ele nunca deixou de nos amar, tanto é que nos trouxe para cá. Não é? Ele continua nos amando, porém Ele continua agora esperando que nós voltemos para casa final na glória junto com Ele. Graças a Deus por isso. Então, a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. Alguns não vão ficar. Mas eu dou glórias a Deus que nós temos esse conhecimento, essa diretriz, essa presença de Deus e a presença maior que é do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, Paráclito de Deus, ou seja, Deus próprio na terceira pessoa habitando em nós, que vai nos conduzir até a nossa casa primeira, a casa perfeita, igual a casa de Adão e Eva, que era perfeita, não é? Porque a presença de Deus estava ali. Nós também vamos para essa casa perfeita, com a graça de Deus. Graças a Deus por isso. Logo, essa parábola do filho pródigo, é a história de cada um de nós. É a história de cada um de nós. O irmão mais novo, ele saiu da sua casa, conforme nós já vimos. À medida em que ele saiu, ele foi construindo um muro entre ele e a sua casa. Foi construindo um muro e chegou ao ponto em que ele não tinha como transpor esse muro para voltar. O pecado faz isso. O pecado faz isso. Quando às vezes a gente dá uma brecha, o pecado entra. E se alimentarmos essa situação, o que vai acontecer? Ele só vai crescer. O muro de separação de você e Deus vai sendo construído. Pode-se chegar ao tempo ou ao dia em que nós não temos mais condições, não vislumbramos, porque esse nosso entendimento fica cegado pela própria
arma do inimigo, que é uma da arma que ele usa, ele vai usar isso para cegar o nosso entendimento e manter-nos cativos. O pecado faz isso. Tá? O inimigo, através do pecado que ele direcionou para a sua vida, pode fazer isso. O muro de separação entre o homem e Deus vai sendo crescido a cada dia mais, até a gente não ter mais como retornar. Para um casal, o perdão resolve essa situação. Entre as pessoas, o perdão resolve essa situação. Porque Deus é que está no controle. Bom, então a Bíblia, desse jeito, levando esse moço para uma volta, conhecer o mundo, nos mostra como são altos os muros que desafiam, que estão à nossa volta, como são altos esses muros para casa com a raça humana. Como esses muros são altos. Por isso que nós temos que nos vigiar. A palavra fala: vigiai e orai sem cessar, para não cair na tentação do pecado e começar os alicerces desse muro. Por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai sem cessar. Então esse papel é nosso, orar e vigiar, para não cair nesse. Muito bem. Uma volta para o lar verdadeiro significa transformação radical na maneira de agir e na maneira de pensar. Voltar-se para o lar verdadeiro significa mudança de postura, de entendimento. Hoje eu sou de Deus. Deus me resgatou. Eu preciso agir de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso, a minha postura tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque eu hoje conheço a vontade de Deus e sei que ela para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Portanto, eu tenho que entender que a vontade de Deus, a minha vontade precisa estar submissa à vontade dele. Assim sendo, vai ficar mais difícil eu me incorrer em pecado. Vai ficar mais difícil, não impossível, mas vai ficar mais difícil eu incorrer em pecado, quando a minha vontade está submissa à vontade dele. Porque se eu tomo um insight de pecado, o Espírito vai me avisar: não faça, é pecado. Vai desagradar o Pai. Ali você bloqueia para vida que segue com Deus. Amados, Israel foi levado cativo para a Babilônia há muitos anos atrás, 2.500 anos atrás aproximadamente. E depois eles voltaram, ficaram 70 anos sendo usado como escravo lá em Babilônia, no governo de Nabucodonosor, e depois do seu filho, etc. Por aí vai. Depois eles voltaram para Israel na Babilônia. Havia muitos em Israel que sabiam que a nação continuava no exílio da Babilônia, apesar de já ter voltado. Apesar do povo de Israel já ter voltado do cativo da Babilônia, eles ainda estavam presos à Babilônia. Lembra do povo que saiu do Egito? Mas o Egito não saiu do seu coração. A vida inteira, todos aqueles 39 anos e 8 meses que eles ficaram no deserto até chegar à terra prometida, o Egito estava neles. Tanto é que a geração que saiu de lá, só 2 entraram na terra prometida. Porque esses tiraram o Egito das suas vidas. O povo que foi para a Babilônia voltaram depois de 70 anos, certamente outra geração de pessoas, não é? Mas ainda continuava como se estivesse lá na Babilônia. Por quê? Porque as suas vidas ainda eram dominadas
por injustiça, opressão, perdas e aflições. Porque quando eles chegaram, encontraram tudo quebrado, tudo destruído, tiveram que começar tudo de novo, tá? A volta em definitivo, na verdade, ainda não tinha se tornado realidade. Foi nesse ambiente, tá? Nesse ambiente, onde que eles voltaram do Egito e tiveram passando por aflições como eles passavam lá no Egito, não, lá de Babilônia, que eles voltaram depois de 70 anos cativos, que eles voltaram para Israel. Foi nesse período em que eles ainda estavam no período de adaptação, de recomeço, porque tinha que recomeçar de novo, não é? Porque eles saíram de lá, não tinha mais as suas casas, foram destruídas, aquela coisa toda, eles tinham que recomeçar de novo. Foi nesse ambiente de reconstrução, de recomeço, de lutas e aflições que Jesus encontrou aquele povo. Aquele povo, não necessariamente aquela geração que saiu do Egito, mas aquela geração que depois veio através da saída deles de Babilônia, não é? De Babilônia. Foi nesse ambiente que Jesus declarou estar trazendo o reino de Deus. Foi num ambiente de lutas, num ambiente de dificuldades, num ambiente de aflições, que ele chegou e declarou que trouxe o reino de Deus. Marcos 1,15. Trouxe o reino de Deus. Foi nesse ambiente, tá? Então Jesus não veio simplesmente para libertar uma nação que se encontrava em oposição política, mas para nos salvar do pecado, do mal e da própria morte. Então Jesus veio para atender um pedido de Deus, evidentemente, o projeto de Deus, porque Deus sabia que o povo iria passar por lutas, por dificuldades, por provações. Isso não é diferente nas nossas vidas, não é? Então ele veio para conduzir a raça humana ao verdadeiro lar perfeito. Essa é a síntese. Jesus veio para conduzir a raça humana ao lar perfeito. Então, de tudo isso que nós falamos até agora, a síntese é justamente essa. Jesus veio para conduzir a raça humana ao lar perfeito. E graças a Deus que ele nos encontrou. Agora é o processo. É um processo até chegarmos a esse lar perfeito que está preparado para cada um de nós. Então essa é a finalidade que Jesus veio. Perdoar os nossos pecados, é fato, mas para conduzir-nos, nos ajudar. E por isso que no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e passou a habitar em nós, em todos aqueles que receberam Jesus e confessaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Nós já passamos por esse processo. Então hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós e vai nos ajudar, é o auxiliador para nos levar ao lar perfeito, para nos conduzir ao lar perfeito, que está esperando a cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Então Jesus dá esperança para a vida humana. Então Jesus, por causa dessa motivação para nos conduzir ao lar perfeito, dá-nos a esperança. Redefinindo a esperança, ele dá-nos a esperança de levarmos até o lar perfeito que nos espera. Graças a Deus por isso. Amados, aquela luta onde Jesus encontrou aquele povo todo com lutas, com dificuldades, não é diferente dos nossos dias. A palavra do Senhor é muito clara quando ela declara em João 16, é isso? Neste mundo tereis aflições. João 16, 33, salvo engano. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Para você chegar ao lar perfeito que está preparado para você, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você também, comigo, pode vencer. Graças a Deus, aleluia. Então, se o Senhor nos estimula a enxergar
as circunstâncias pelas lentes da fé. O Senhor nos estimula. Essa motivação que Ele tem em levar-nos para o lado perfeito precisa estimular-nos a encarar as circunstâncias com as lentes ou os olhos da fé. Com bom ânimo e com esperança. Com esperança. Essa esperança precisa estar no nosso coração. Por isso que o Salomão escreveu em Cantares, salvo engano, o Eclesiastes, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é isso? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus me dá esperança de ir para a glória com Ele. A despeito das lutas, das adversidades, das provações, Jesus veio para nos dar a esperança de levar-nos ou direcionar-nos até a casa perfeita que está esperando por cada um de nós. A prosseguir para um futuro repleto de possibilidades. E Ele nunca abandona aqueles que clamam. Jesus nunca abandona. Deus nunca abandona aqueles que clamam. Deus, eu quero ir para a eternidade contigo. Estou fazendo a minha parte, glória a Deus. Deus vai me fortalecer, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, o que cabe a nós fazermos é nos fortalecer em Deus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá esperança de ir para a glória com Deus. É o próprio Jesus, que pagou o preço. A semana passada nós falamos justamente sobre isso, a Páscoa. Ele pagou o preço para redimir-nos do pecado, da morte e nos levar para direcionar-nos, nos ajudar a trilhar esse caminho até a glória com Deus. Glória a Deus por isso. Tribulações fazem parte da nossa vida. Não estamos isentos dela. Deus permite a tribulação porque ela constrói. A tribulação constrói. Fortalece a nossa fé. Ela é pedagógica. Igual o silêncio de Deus é pedagógico, as provações precisam ensinar-nos alguma coisa. Deus não faz nada sem propósito. Quando a provação sobrevém às nossas vidas, Deus quer nos mostrar alguma coisa. Talvez a minha fé está cambaleante, eu preciso me firmar mais. Talvez eu tenha tomado um caminho diferenciado, eu preciso voltar para o outro caminho. Entende? Então, Deus permite a tribulação para que nós saiamos do outro lado melhor, mais firmes, com a fé, não mais vacilante, mas firme em Deus. O verdadeiro cristão nunca sai das tribulações derrotados. Ele não pode sair das tribulações derrotadas. O verdadeiro cristão, porque ele confia naquele que o resgatou. O verdadeiro cristão, ele ora, ele busca, ele entrega. A sua vida já está nas mãos de Deus. E ele paga um preço por isso. Orar, jejuar, entregar tudo na presença de Deus. Queridos, em meio às lutas, às provações, nós podemos ver o sorriso de Deus. Sabia disso? Em meio às provações, às dificuldades, às aflições, nós podemos ver o sorriso de Deus. Para sorrir, não precisamos negar a realidade. Não. Para estar alegre, nós não podemos negar a realidade, porque a minha realidade, apesar das circunstâncias, é estar com Deus. Com Ele é diferente. Precisamos, pela fé, voltar à Bíblia, onde a palavra alegria aparece centenas de vezes e desejá-la de novo, sempre.
é adversidade, é luta, é provação, a alegria está na palavra de Deus. Quando somos fortes, nós alegramos duas pessoas diferentes. Quando somos fortes. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, nós alegramos duas pessoas diferentes. Eu creio em Deus e me alegro nele. E o que Deus fala? Que a alegria dele é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Por isso que ele sorri quando nós nos alegramos nele, apesar das circunstâncias, quando nós entregamos a ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, sabendo que nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Quando eu me sinto fraco, a Bíblia diz, é aí que eu sou forte. Paulo dizia isso. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aí que eu sou forte, eu alegro o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8, 10. Neemias 8, 10. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E a alegria do Senhor é a minha força. Portanto, quando eu estou passando por lutas, por adversidades, amados, não deixe de buscar a presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Você está alegrando o coração de Deus. E, por conseguinte, a alegria do Senhor está contigo. Você tem mais uma amplitude diferente de encarar as circunstâncias. Esperança de glória. Esperança de glória. Então, diante das lutas, em meio à tristeza, talvez, nós podemos ver o sorriso de Deus. Esse é meu filho amado. Nele eu tenho alegria. Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho alegria. Jesus ouviu isso de Deus quando ele estava sendo batizado no Jordão. Esse é o meu filho amado. Nele a minha alma se compraz. Nele a minha alma se alegra. Então, quando você está em luta, em dificuldade, mas se você se sente forte em Deus, entregou para Deus, descansa em Deus, está alegre em Deus, ele olha para você, esse é o meu filho amado. Eu tenho alegria nele, porque a minha alegria é o que fortalece. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E a gente precisa também de ter uma paciência para compreender os propósitos de Deus. É diante das adversidades, tudo tem um propósito, não é? Enquanto caminhamos com o Senhor, estaremos avançando de algum modo para um plano, para se cumprir o plano estabelecido por Deus. De alguma forma, Deus não faz nada sem ter um propósito. E o propósito de Deus sempre se realiza. A obra que ele começa, ele termina. Glória a Deus por isso. Precisamos ter paciência e esperar que ele realize do seu modo e no seu tempo o projeto dele para cada um de nós. Neste mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Comigo você também pode vencer. Queridos, quando Jesus, certa feita, alimentou multidões ali de peixes e pães, depois ele subiu para o monte para orar, colocou os discípulos no barco, a gente se encontra do outro lado. Mas ele não falou que no meio do caminho tinha tempestade. 7 quilômetros depois, era uma travessia de 14 quilômetros, 7 quilômetros depois, começou a tempestade. Barco, águas dentro do barco, aquela coisa toda. Ele não falou que nesse percurso tinha dificuldades, tinha tempestades. Ele só falou que vamos nos encontrar do outro lado. Esse outro lado é a nossa esperança de glória. E com Jesus no barco, nós vamos chegar lá. Com Jesus no barco chamado Milton, com Jesus no barco chamado Ricardo, com Jesus no barco chamado você, ele no seu barco. Você vai chegar do outro lado e não isenta das tempestades, não isenta das procelas, nenhuma delas. Mas nós temos a segurança de que vamos chegar do outro lado, estar com ele. E ele vai estar lá
nos esperando. Glória a Deus. Ele não andou sobre o mar? No instante, já chegou lá do outro lado esperando. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Jesus faz toda a diferença, amados. Quando nós entender que Jesus faz toda a diferença para a nossa vida, nós vamos passar por esses maremotos, vamos, mas vamos ter a vitória em seguida. O tempo na sala de espera da vida é um período de transformação interior. Esse tempo que nós estamos esperando a chegar à casa perfeita é um tempo de transformação no nosso interior. Transformai, renovai a vossa mente, diz o Senhor. Qual saberá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, esse tempo em que nós estamos na sala de espera da vida é um período de transformação interior. E essa transformação, eu preciso buscá-la conhecendo melhor a Deus, buscando melhor a presença de Deus, criando intimidade com Deus. Porque a intimidade com o Senhor é para todos aqueles que o esperam, para todos aqueles que o buscam, aos quais ele se deixa conhecer, aos quais ele se revela, aos quais ele transforma. É para nós. Enquanto o propósito de chegar na casa perfeita, a nossa esperança de chegar lá, enquanto isso, esse tempo de espera, nós vamos buscar transformação. Através da leitura, através das ministrações, através do jejum, das orações em especial. Deus trabalha no silêncio porque é no silêncio que aprendemos que o Senhor transforma o desespero em esperança. É no silêncio de Deus que ele transforma o desespero em esperança. E Abacuque, conforme nós já vimos isso, Abacuque é um grande exemplo disso. Ele orou e orou várias vezes e muito tempo, e Deus ficou em silêncio, não manifestou. Porém, mas sem que ele se desse conta, o Senhor estava lapidando nele um novo coração. O Senhor estava lapidando em Abacuque. Ele não abandonou. Oh, Deus está em silêncio, então eu vou cuidar da minha vida e ver o que vai acontecer. Não, ele foi na presença de Deus, entregava, orava, jejuava. Abacuque, um dos profetas do Antigo Testamento. Certo? Enquanto ele orava, enquanto ele entregava, Deus estava trabalhando. Deus lapidava o seu coração. Então, enquanto nós, nas nossas lutas de adversidade, ou até na bonança, porque não? Na bonança também nós não podemos deixar de andar com Deus, principalmente na bonança, que é provisão dele, não é? Enquanto estivermos nesse processo, enquanto estamos aqui peregrinos nesse mundo, sendo direcionado por Deus a chegar lá na casa perfeita que nos espera. Enquanto isso, nesse processo, não deixemos de buscar a presença de Deus. Se a vida está boa, se a vida está próspera, se a vida está bem, a presença de Deus é necessária. É a provisão dele. É a bênção dele que te fez assim, que te fez estar nesse nível. Ah, mas está luta, está difícil. Busque a Deus. Continue buscando a Deus. É no silêncio que aprendemos que o Senhor transforma o desespero em esperança. Está desespero, está em luta, está em adversidade. Deus não responde, continue buscando. Ele está lapidando o seu coração para que você chegue lá, na sua esperança de glória, transformado, pronto para viver a eternidade com Deus. Mas isso requer disposição de sair da inércia, sair do comodismo, sair da mesmice. Nós precisamos sair da mesmice, da inércia nas nossas vidas. Precisamos ter disposição para isso. Uma pessoa com disposição vai além das boas intenções, vai além.
Ele vai, ele tem uma atitude, ele tem uma postura de ir buscar a presença de Deus. É mover-se na direção de uma mudança real. Eu não posso me acomodar. Eu não posso me acomodar. Ah, tá tudo bem? Pronto. Né? O comodismo mata. Mata a sua fé. Mata a sua fé. E é gradativo. Precisamos ter uma esperança, uma expectativa pelo extraordinário. Por quê? Porque o nosso Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Gente, que maravilha esse Deus. Imperfeito como eu sou, e Ele me ama. Imperfeito como nós somos, Ele deu seu Filho perfeito, para que nele eu também possa ser perfeito. E essa perfeição eu busco até chegar lá na glória, nesse processo. Quem tem um coração cheio de esperança, vive na constante expectativa de alcançar o extraordinário. Quem tem um coração cheio de esperança, vive essa constante expectativa de alcançar o extraordinário de Deus. Você imaginou como extraordinário você vai estar na presença de Deus? Como é extraordinário um momento assim? Moisés que o diga, não é? Moisés que o diga. Intimidade com Deus. E o que deve gerar esperança no nosso coração, queridos, são as promessas de Deus. As promessas de Deus geram esperança no nosso coração. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Está na palavra. Intimidade com Deus, através da palavra, através da oração. Então, essa intimidade com Deus vai gerar esperança nos nossos corações. Esperança de uma casa, de morar na casa perfeita que está preparada para cada um de nós. Queridos, mesmo em meio à dor e à incerteza, precisamos continuar depositando toda a nossa confiança em Deus. A nossa confiança, a nossa esperança precisa estar sempre sendo depositada em Deus. Salmos 131, 3. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor. Salmos 25, 21. Que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Que a retidão, que a integridade, isso é uma oração, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Isso é uma oração para fazer todos os dias. Senhor, que a integridade e a retidão, está falando de postura, está falando de um convertido, a retidão em Deus, a integridade em Deus, ser justo, é justiça, está falando de justiça, me protejam, porque a minha esperança está em ti. Trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que? Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Você verá dia a dia sua expectativa ser renovada e ver os frutos de uma vida de confiança na palavra da verdade. Salmo 135. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Por isso que a palavra está nas nossas mãos. Está no nosso celular a palavra de Deus. Está na cabeceira, não aberta no Salmo 91, não vai fazer mudança nenhuma se estiver só aberto ali aquele livro. Não. Coração, busca, entrega, dependência de Deus. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra, Deus, coloquei a minha esperança.
A palavra de Deus é esperança. A palavra de Deus alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé. Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Deus é o meu abrigo e meu escudo. Nele eu deposito a minha vida e descanso esperando. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar hoje. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito lá no passado, quanto tempo foi escrita a palavra de Deus? Toda a Bíblia foi escrita no período de 1500 anos, por mais de 40 homens e mulheres de Deus. Para quê? Para gerar esperança nas nossas vidas, segurança e conhecimento de Deus. Que tem uma vida de devoção, tenhamos uma vida de devoção. Isso inclui comunhão com o Espírito Santo e uma vida de busca na presença de Deus, uma caminhada diária de oração. Alimenta a minha esperança. Uma caminhada diária de oração, uma caminhada diária de leitura da Bíblia. Que o Deus, olha o que diz o Romanos 15, 3, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está falando para crentes, que o Espírito Santo habita em nós. Então, que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegrem-se, portanto, na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Olha a oração de novo. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Portanto, queridos, nós só podemos concluir uma coisa: sem oração, sem poder nenhum. Com oração, poder. Com muita oração, mais poder ainda. Quanto mais eu oro, mais eu sinto necessidade de orar. Isso precisa ser, sabe, na nossa vida, uma comunhão diária, um projeto, sabe, uma disciplina a ser cumprida. Oração. Busca de Deus. Amém, amados? Deixe Deus ser aquele que te dá esperança. Deixa Deus ser aquele que te dá esperança. Deixa Deus ser aquele que dá esperança. Não somente por dias melhores, mas por algo muito maior. Que somos feitos para aquele que é eterno. Somos feitos para aquele que é eterno. Deus não nos criou para um projeto qualquer. Não. Deus nos criou para a eternidade com Ele. Enquanto isso, peregrinos somos, mas conhecedores da palavra cada dia mais, intercedendo pela minha vida e pelo meu próximo, e por todas as autoridades, conforme diz a palavra de Deus, para chegar na glória, no eterno, junto ao eterno. E para encerrar, queridos, olhe para a eternidade hoje e deixe seu coração transbordar. Olhe para a eternidade. O único lugar que tem tempo é aqui nesse mundo que nós vivemos. Aqui é o único lugar que tem tempo. Fora daqui é tudo eternidade. Agora, queridos, olhe para a eternidade hoje e deixe seu coração transbordar de alegria por saber que um dia, que você está fazendo a sua parte para um dia estar lá na eternidade com Deus, esperança de glória com Ele. Efésios 1,18 fala o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. É para nós. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro para que os olhos do coração de cada um de nós sejam
iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou. Que esperança? A eternidade com Ele, a vida eterna com Ele, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. É para nós. Ele nos criou para um projeto eterno com Ele. E hoje Ele nos resgatou para isso. E hoje Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo para nos conduzir ao cumprimento desse propósito final, que é estar com Deus na eternidade. Amém, amados?